Meu caro Marco, em primeiro lugar, uma saudação especial para si. Queria, de uma forma muito breve, mas convicta, cumprimentar o Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, agradecer-lhe a amabilidade das suas palavras e, sobretudo, desejar-lhe as maiores felicidades possíveis nesta campanha eleitoral. O CDS é um partido fundamental para a democracia. Queria cumprimentar de uma forma muito especial o Miguel Pinto Luz, meu querido amigo e presidente da Comissão de Honra desta candidatura, minha querida amiga Sandra Pereira, candidata à Assembleia Municipal. Muito obrigado também pela simpatia e amabilidade das suas palavras. Cumprimentar Carlos Silva, nosso ilustre amigo, companheiro, deputado da Assembleia da República. Queria cumprimentar o presidente também do Conselho Estratégico desta candidatura, felicitá-lo pela intervenção de muita qualidade que aqui nos deixou. Quero cumprimentar todos os dirigentes do CDS, do PSD, dos demais partidos que integram esta coligação. De uma forma especialíssima, cumprimentar o nosso querido amigo Vitorino Silva, que eu aprecio sempre muito, porque é, como eu tenho dito várias vezes em comentários, um exemplo de autenticidade. Eu gosto das pessoas na vida política, normalmente, que têm duas qualidades. Gosto de várias, mas há duas qualidades em particular que eu aprecio. Uma é a coragem, outra é a autenticidade, que é uma pessoa ser autêntica. Eu acho que você tem as duas e eu aprecio muito, e por isso o saúde também aqui. Queria associar-me ao que disse muito bem o Miguel Pinto Luz e fazer uma saudação particularmente amiga ao nosso querido amigo o Fernando Ferreira, pelas razões muito bem invocadas aqui pelo Miguel. E vamos agora diretos ao assunto. Já houve aqui várias intervenções, todas excelentes. Está tudo dito no essencial. E, sobretudo, depois queremos ouvir aquele que verdadeiramente é a razão de todos estarmos aqui, o Marco Pina. Mas eu queria, sobretudo, deixar-vos aqui três mensagens muito simples, todas em torno da ideia da mudança, mas com uma particularidade. Só se ganham estas eleições aqui em Odivelas se nós falarmos para mais eleitores do que costumamos falar e, sobretudo, se captarmos o apoio de mais eleitores do que temos tido em eleições anteriores. E isso implica, acima de tudo, não apenas ter um bom candidato, temos, e já falarei disso, não apenas ter boas razões para esta candidatura, já falarei disso, e ter boas propostas, mas, sobretudo, é fundamental falarmos para as pessoas que não têm partido, que votam consoante os momentos, as ocasiões e as circunstâncias, para as pessoas que são de outros partidos. Ou seja, nós temos que ser capazes de falar para muito mais gente do que os nossos apoiantes tradicionais. Só assim é possível ganhar. Só assim é possível criar uma onda mobilizadora. E eu queria justamente, através de todos os presentes, pedir-lhes o favor de se concordarem, de alguma forma de transmitir estas mensagens muito simples que aqui vou deixar a essas pessoas que, não podendo estar hoje aqui, são pessoas que vão votar, são pessoas que são de Odivelas, são pessoas que querem tão bem para Odivelas quanto os que são do PSD, do CDS ou dos outros partidos. Nós temos que falar para todos os outros. Se é pelas redes sociais, se é porta a porta, se é no emprego, cada um saberá. Mas temos que falar para essas pessoas, para aqueles que tradicionalmente não votam em nós. E temos que lhes explicar, em primeiro lugar, o seguinte: o Conselho de Odivelas é o concelho mais jovem de Portugal. Estou à vontade. Eu era o único dos que estão aqui presentes deputado, líder parlamentar na Assembleia da República quando ele foi criado. Odivelas e a Trofa são os dois concelhos mais jovens do país. Mas o problema mais sério, ou os problemas mais sérios que Odivelas tem hoje, não têm a ver com a sua juventude. Odivelas era uma grande ambição desta gente ser concelho. Deixar de estar integrado em Louros, porque não se sentiam bem, porque se sentiam a perder peso, importância, porque se sentiam
a marcar passo. Essa era a grande ambição, o grande desejo, a grande vontade de terem autodeterminação e criar o Conselho. E ele foi criado. O problema é que 20 anos depois, ou pouco mais de 20 anos depois, os problemas essenciais se mantêm. Claro que algumas coisas foram feitas, evidentemente. Mas eu quero, sobretudo, sublinhar aqui estes 4 aspectos, estes 4 problemas. Porque o problema de Odivelas não é a juventude do seu Conselho. Não. Em primeiro lugar, o problema é a estagnação do Conselho. Há concelhos ao lado, aqui, na área metropolitana de Lisboa, que crescem, que criam riqueza, que se afirmam, que desenvolvem. E Odivelas marca passo. Não foi para isso que foi criado o Conselho de Odivelas. Está aqui a ser perdida uma oportunidade. Uns avançam, este marca passo. Não é preciso ser de Odivelas para perceber isto, basta estar um bocadinho atento, como eu costumo estar, à imprensa aqui da região. Odivelas perde terreno. E este é um problema do município. Este é um problema da Câmara. Este é um problema da Presidência da Câmara. Segundo problema, além de estagnação, má gestão. E eu dou aqui apenas um exemplo, porque os outros darão quem sabe. Eu só falo daquilo que sei. Não há polícia municipal aqui no Concelho de Odivelas. É dos poucos concelhos na área metropolitana de Lisboa que não tem polícia municipal. Dos pouquíssimos. Sejam governados, outros, seja por que força política for. Mas, todavia, há um problema de insegurança, há um problema de criminalidade. E um concelho, por falta de gestão, desperdiça uma oportunidade para dar outras condições de segurança aos seus municípios. Terceiro exemplo, insensibilidade social. Nós sabemos muito bem que há problemas de habitação, hoje em dia, na generalidade dos concelhos da área metropolitana de Lisboa. Não vale a pena, portanto, pensar que isto é um problema exclusivo de Odivelas. Não é. Mas há um problema, e esse sim, que já é muito difícil de explicar. Em pleno século XXI, que Odivelas continua a ser referenciado como um concelho com barracas. O que é qualquer coisa de flagrantemente injusto nos dias que correm. E aí sim, aí já é matéria da responsabilidade. Em grande medida da responsabilidade do município. Deixa-me dar-me só um último exemplo, que fui vendo referenciado nas últimas semanas. A mobilidade, o metro. O vosso presidente de Câmara aparece todo feliz ao lado do Primeiro-Ministro com mais uma promessa eleitoral relativamente ao metro de superfície no futuro. Deve ser mais uma daquelas promessas que são feitas e que depois ficam no papel. Mas, ao mesmo tempo, seguramente que a população de Odivelas, aqueles que até não são do PSD, não são do CDS, mas que são cidadãos que nos merecem tanto respeito como os nossos companheiros, seguramente gostavam de ter visto o Presidente da Câmara a bater o pé, a criticar, a contestar e a dar a cara quando, por exemplo, foi anunciado que a linha amarela do metro de Lisboa vai sofrer uma alteração e que para ir de Odivelas para o Terreiro do Paço, para o centro de Lisboa, vai ser necessário fazer mais um transbordo. Basta acompanhar as notícias para saber isso. Mais um problema, mais uma dificuldade para Odivelas. Uma boa gestão, uma boa liderança, implicava, sim, que nesse momento a Câmara estivesse presente, a contestar, a bater o pé, a defender os interesses dos municípios. E é por estas razões, caros amigos, dei apenas 4 exemplos de coisas que eu sei, que vou vendo e que vou lendo. As outras que eu não conheço deixo para os candidatos. Mas em função destes exemplos, estagnação, má gestão, insensibilidade social, falta de liderança, eu pergunto, porquê é que nós não explicamos isto, terra a terra, a todas as pessoas de Odivelas, que não são do PSD, que não são do CDS, mas que são votantes? E dizer-lhes, perante isto, não há direito de continuar a persistir no erro. Porque quem está a perder com isto não é o partido A, B ou C, são os cidadãos de Odivelas.
Quem está a perder com isto não são aqueles que fazem política, não, são aqueles que trabalham e que dependem daqueles que fazem política. Quem está a perder com esta situação de má gestão, de insensibilidade social, de falta de liderança, de incapacidade de resolver os problemas, são aqueles, muitos daqueles, que hoje em dia não votam tradicionalmente em nós. E temos que lhes dizer, segundo a mensagem, há razões aqui, portanto, fortes para mudar. Mas a mudança que pretendemos é uma mudança segura. Eu não estaria aqui se não acreditasse, e muito, nesta candidatura do Marco. Como já aqui foi dito, eu não tenho nenhuma responsabilidade política nem partidária há muitos anos. Não ando à procura de nenhum voto. Não sou candidato a nada, nem vou ser. Só estou aqui porque quero mesmo. E porque acredito. Se não encontraria uma explicação qualquer para não estar. Mas eu vim aqui para dizer isto e para apoiar o Marco porque acredito muito nele. Muito mesmo. E acho, e não é por ele ser um laranjinha. Essas questões deixemos para outros momentos. Neste momento estamos a tratar do interesse geral. Do interesse daqueles que são do PS, do PSD, do CDS, do PCP ou da esmagadora maioria das pessoas de Odivelas que não têm partido. Que vota em função das circunstâncias, dos problemas e das alternativas que têm. E temos que dizer a estas tais pessoas, que são milhares e milhares que não têm partido, e que até não estão habituados a votar em nós, temos que lhes dizer, mas nós temos, perante os problemas aqui elencados, nós temos uma alternativa séria. O Marco, em primeiro lugar, é uma pessoa de coragem. Coragem. Basta pensar naquilo que vimos aqui da vida pessoal dele. E o que nós precisamos na vida pública, política e particularmente na vida autárquica é de gente com coragem. Muita coragem. Para dar a cara. Mas sobretudo a coragem para uma coisa, Marco. Para defender os interesses das pessoas, mesmo daquelas que não são do nosso partido. É uma questão de seriedade, de honestidade e de exemplo. A vida política é assim que se constrói com credibilidade. Segundo, o Marco tem outra característica particularmente importante que eu recomendo para esta função. Humildade. A humildade, como já aqui foi dito pelo Francisco Rodrigues dos Santos e muito mais. A humildade de ouvir, saber escutar, saber das ambições, das aspirações de toda a gente. E eu acrescentaria a humildade de saber que os lugares públicos são sempre efêmeros. Hoje estamos nós, amanhã estão os outros. E eu tenho a certeza absoluta que o Marco, além da coragem de servir a todos por igual, aos que votam nele ou aos que não votam, terá sempre também a mesma humildade de nunca deixar que o poder lhe suba à cabeça. Nunca. Estes cargos valem pela capacidade que nós tínhamos de servir os outros sem nunca nos servirmos dele. De servir o cargo sem nunca nos servirmos dele. Eu tenho a certeza absoluta, senão não estava aqui, que o Marco fará isso. E depois, eu acho que ele tem, para além de todas as outras características já de experiência aqui evidenciadas, tem uma última característica muito importante, uma grande sensibilidade de caráter social. E é muito importante isto nesta ocasião, nos tempos que vivemos no Conselho. As pessoas estão cheias de problemas, cheias de dificuldades. As pessoas têm problemas hoje e têm angústias em relação ao futuro. São problemas sociais de vária ordem e de vária natureza. É preciso alguém com esta sensibilidade social. Temos por isso que dizer, última nota que vos quero deixar, caros amigos. Há tais pessoas que são milhares que não têm partido, que são a grande maioria. Nós é que estamos convencidos, às vezes, aqueles que estão mais ligados às estruturas partidárias, pensamos que somos muitos. Não, a esmagadora maioria das pessoas não tem partido. A essas temos esta primeira mensagem. A situação está má no Conselho. Logo é preciso mudar. Segunda mensagem. Temos aqui uma alternativa segura, credível, justa, séria.
não é partidária, é para servir os outros. E a última mensagem que eu acho que era importante transmitir às pessoas é esta. Se as coisas estão mal, vamos mudar. Se as coisas estão mal, vamos dar a oportunidade a outros. Porque há aqui um vício. Quando há um mesmo partido, muitos anos no poder, ainda possa mudar a pessoa, mas o partido é o mesmo, há um risco. Amolecimento. Conformismo. Falta sangue novo. Falta energia. Falta imaginação. Falta ambição. Há 20 anos que são os mesmos. Podem não ser as mesmas pessoas, mas são a mesma força política, a mesma maneira de pensar, de estar e de agir. É preciso mudar. E dizer às pessoas isto, mas não é preciso mudar para dar o lugar a este ou aquele partido. Não. É mudar, é para trazer sangue novo. É para trazer ideias novas. Quando um conselho entra nestes problemas de estagnação económica, social, de mobilidade, todos esses problemas, quem perde não é o presidente, não são os vereadores, não são os assessores. Não, essa gente ganha sempre. Quer o conselho avance, quer não avance. Quem está a perder é a população. Mesmo aqueles que não têm nada a ver com o PSD ou com o CDS. São esses que têm a perder. E temos que lhes dizer isto. Mudem. Mas se daqui a 4 anos o Marco foi eleito e não cumprir, e não for capaz de estar à altura das expectativas, voltem então a mudar. Experimentem agora a mudança durante 4 anos e depois, se for necessário, corrigem 4 anos depois. A democracia é isto mesmo. Mas a democracia não é no papel, na teoria, na retórica. Não, é na prática. É na prática. As coisas não estão bem, mudam-se. Há uma alternativa que é segura, vamos experimentá-la. Daqui a 4 anos, provou, volta a ter uma maioria. Não provou, há uma reversão, volta-se atrás. É esta a grande virtualidade da democracia. É que se não se experimentar isto, são mais 4 anos. E depois mais 4 de estagnação, de atraso, de subdesenvolvimento. Em que outros conselhos estão aqui à volta, não quero relembrar nenhum. Vocês sabem melhor do que eu. Eu também vivo num desses conselhos. São conselhos que andam em frente. E Odivelas perde essa oportunidade. E muitas vezes não é apenas a questão política e partidária, é também a falta de qualidade, de visão, de competência, de clarividência do autarca que a dirige. É por todas estas razões, Marco, que vim aqui para cumprir uma obrigação de consciência. Com muito gosto. Dar-lhe o meu apoio. Vale 0 do ponto de vista em geral. É apenas vale porque é o meu testemunho. E sobretudo porque é com uma profundíssima convicção. E vim aqui para, além de lhe expressar este apoio e solidariedade pessoal, deixar esta mensagem a todos, pedindo a cada uma e a cada um de vós, que provavelmente já decidiram, já estão convictamente empenhados nisto, que ajudem o Marco a passar estas mensagens às pessoas. Mas não é aos nossos, não. Nós é que temos que falar com os outros, incluindo com aqueles que nós sabemos que habitualmente não votam em nós. A política é assim que deve ser feita, não de forma fechada, mas com sentido aberto. Não a falarmos sempre para os mesmos. Não, falar para as pessoas. E quando às vezes me dizem que aquele não vale a pena falar, porque ele não é dos nossos, não, é com esse que vale a pena falar. É com esse que temos que passar a mensagem. Cumprir a exigência, o dever de explicar, de informar e de mostrar, sobretudo com esta autoridade. As coisas não estão a correr bem ao fim de mais de 2 décadas de criação deste Conselho. As expectativas estão, portanto, a ser frustradas. E temos aqui uma oportunidade que é democrática, mas que, acima de tudo, é sólida, consistente e credível. Tive muito gosto. Um grande abraço a todos.